conceber os projetos de estreia de uma arena que posicionamos como espaço de inspiração, reflexão e provocação dentro do Farol Santander, um dos edifícios patrimoniais mais icônicos de São Paulo e que o Santander reinaugurava como centro de empreendedorismo, cultura e lazer. Meu Futuro é Agora ofereceu 11 edições incríveis ao longo de 2018, apresentando e atiçando debates sobre as mudanças mais importantes de nossos tempos, pelo fio condutor do futuro do trabalho, das cidades, das habilidades humanas. Foram 20 palestrantes e 11 mediadores de tirar o chapéu que encantaram mais de 600 pessoas. É uma fantástica proposta da Garimpo de Soluções com a Arena de Economia Criativa, trazendo um caso super relevante não só para o Brasil, para São Paulo, mas para o mundo. Transformação que passou Medellín de uma cidade violenta para uma cidade inteligente. Esse passo a passo é fundamental para a gente entender como a cidade evoluiu, como que a inovação contribuiu nesse processo. Foi muito motivador ver um case como Lisboa e como isso pode inspirar a gente a olhar para o nosso próprio futuro. Foi genial, foi muito bom. Foi a primeira experiência prática que eu tive, mas há algum tempo eu já tive contato com esse trabalho que vocês todos realizam nesse processo. E sempre foram discussões bastante ricas no nosso dia a dia de diferentes temas. E foi curioso porque várias dessas discussões me permitiram pensar sobre coisas que eu não pensava. Eu fazia, eu administrava de alguma maneira, mas nunca tinha parado para pensar, nunca tinha tirado um tempo para pensar sobre esses assuntos. A gente descobriu que temos uma série de projetos em comum e então meu propósito é capturar o máximo possível o garimpo para trazer ele perto da gente, principalmente para a gente fazer essa coisa incrível que é garimpar as nuvens, né? O assunto que está sendo desenvolvido no Farol Santander, a ideia de fusar, de entender melhor a economia criativa, me interessa e me pertence. Eu formo parte dessa geração que tem que reinventar seu trabalho todo semestre, todo ano. Fiquei com gostinho de quero mais. As vivências, as histórias precisam circular, principalmente para chegar nas pessoas. Elas veem na mídia, elas veem a história do resultado pronto, né? Mas entender que pessoas quebram, levantam, pessoas tropeçam, que caminho não é fácil, tá? Mas pode ser prazeroso se houver paixão. A gente teve a oportunidade de sair de uma conversa dura, de fazer uma conversa leve, poética, em que a emoção foi mais importante, em que as histórias foram mais importantes do que algo institucional ou comercial. Então, vida longa ao projeto. Olha, a importância de ter esse tipo de conteúdo é mais do que fundamental, né? Eu acho que é a grande oportunidade das pessoas se inspirarem em pessoas que estão de fato impactando o mundo, com impacto positivo, fazendo coisas relevantes e construindo a esperança que a gente precisa ter no nosso país. Eu amei a palestra, foi maravilhoso, me sugaram tudo que podia mais um pouco e a gente tem sempre a preocupação em falar para quem está ali nos ouvindo na palestra e para quem está nos ouvindo fora da palestra, né? Eu acho essa iniciativa tinha que ser em todos os lugares de São Paulo, né? Aqui a gente teve várias pessoas assistindo, essas pessoas replicam essas informações significam alguma coisa em outros espaços, esses outros espaços começam a fazer a mesma coisa. Quando eu fui convidado, eu achei que cada um dos palestrantes teria, experiências muito diferentes e que eram totalmente, diferentes da minha vida, do que eu faço, mas a gente conseguiu enxergar o mesmo propósito, a mesma mudança, o mesmo mindset em cada um de nós e foi muito bacana ouvir essas histórias, aprendi muito também. Bom, o dia de hoje foi absolutamente genial essa conexão e a sincronicidade dos trabalhos sendo falados, né, das atuações. Eu me via em partes de cada um e para mim foi muito inspirador e eu acho que essa é a grande genialidade de uma curadoria. Foi inspirador. Eu estou abraçada, energizada, acho que com muita esperança para seguir em frente. Foi muito bom. Eu acho de grande importância. Sinceramente, eu acho que isso deveria ser reproduzido mais vezes e acho que as grandes mídias, inclusive, deveriam aproveitar-se dessas discussões em momentos de horário nobre para chegar até as grandes massas. Eu achei ótimo, achei o modelo que vocês têm aqui é um modelo que
ajuda a construção de pensamento crítico. Porque não é só um fala, depois o outro fala, não tem essa coisa de se colocar num pedestal. Eu acho que o estar todo mundo mais ou menos com o olho no mesmo horizonte faz com que todo e qualquer pensamento seja discutido. E isso é super interessante. Primeiro, eu acho esse espaço da arena do Farol Santander, que é super bem pensado pelo Garimpo de Soluções, é uma coisa assim necessária para o momento que a gente vive. Aqui é o lugar, é o tipo do lugar onde dá para florescer o pensamento crítico nos seus mais altos níveis, porque mistura o acadêmico com o popular, o mais velho com o jovem, e essas misturas são muito importantes para todo mundo. Eu gostei muito do encontro, eu achei que esse formato de 360 no começo é desafiador, mas depois ele passa a ser super próximo, bem gostoso. Gostei muito da interação com as pessoas que ficam muito próximas e a conversa com os meus colegas palestrantes foi sensacional. Yo tengo una experiencia de trabajo con Garimpo de Soluciones desde año, no sé, 2009, 2010. Hemos estado acompañando algunos procesos, aquí mismo en Sao Paulo, pero también nos hemos encontrado con Garimpo en Argentina, en Puerto Rico, en Ecuador, en Chile. Y yo creo que siempre hay como un sello, y es el de pensar de otra manera. O sea, obligarnos a pensar de otra manera, a construir otro tipo de reflexiones. Y uno de los otros sellos de Garimpo, y que aquí está evidente en este espacio de pensar el futuro en Farol Santander, es poner visiones diferentes a pensar en un mismo tema. Creo que eso es fundamental porque generalmente nos juntamos con gente muy similar a nosotros a hablar de temas que el otro fácilmente va a coincidir. Para nosotros desde Rutania ha sido un profundo placer trabajar con la gente que trabaja ahí. Pues entendemos la pasión con la que hacen su trabajo, con la cual nos identificamos, y dos, el propósito superior de lo que ellos quieren hacer con su trabajo, y es llevar la innovación, la creatividad, cultura y arte a generar pues nuevas economías que dependan o que crezcan a partir de estos temas. A Garimpo de Soluções para mim é um exemplo. Aquilo que a Cainha faz e que o Alec faz são de facto iniciativas de muita importância. Ela tem mexido com imensas estruturas, com imensas necessidades. De facto, são pessoas como estas que ajudam a mudar o mundo e que ajudam a que a sociedade seja melhor, cada vez melhor, e que as pessoas sejam cada vez mais felizes. Acho que o trabalho deles é muito importante para abrir discussões e abrir possibilidades, novas oportunidades em torno à economia criativa. Num país como o Brasil, que é muito criativo, mas ainda não aproveita ao fundo essa força que o Brasil tem. É uma visão moderna, né, de circular informação num mundo encolhido, né, de trazer a pessoas que estão fazendo coisas do outro lado do mundo e costurar com alguma coisa que está sendo feita aqui. Eu achei fascinante a proposta e vida longa para a Garimpo. A Garimpo de Soluções é um grande silo de ideias e de fazeres, saberes e fazeres. E o Farol Santander, eu acho que é a grande novidade da cidade de São Paulo. Eu sou fã da Garimpo e eu tenho participado, né, de algumas atividades e também já estive em outros encontros aqui que estão acontecendo no Farol. E é incrível esse trabalho. Minha relação com a Garimpo é quase de fidelidade, quase de discípulo. Onde a Cainha fala para ir, eu vou. Uma grande mestra. Bom, eu já conheço a Garimpo há algum tempo, sou fã do trabalho do Alejandro, sou fã do trabalho da Cainha. Acho que o impacto que eles causam, por onde passam, é fantástico, sempre com muito conteúdo, com muita profundidade e fazendo essa troca que a gente está vendo aqui, que é muito interessante, mas principalmente provocadora. Você sai com algo diferente para levar para casa. Não dá nem para falar, né? Eles são demais. Eu adoro o trampo dos dois, do casal. Sou fã, amigo e fã deles. Acesse as palestras na íntegra no canal YouTube da Garimpo de Soluções. Garimpo de Soluções, desde 2003, ajudando empresas, governos e instituições a vencer seus desafios, em mais de 200 cidades de 30 países.